Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos começar a falar sobre a teoria das colisões, que é uma teoria um pouco mais simples e que depois foi aprimorada, certo? E chegou a ser a teoria do complexo ativado, beleza? Bom, gente, a gente estudou nas primeiras 3 aulas do módulo de cinética como calcular a velocidade média de uma reação, certo? Vimos que os reagentes têm a sua velocidade, que os produtos têm a sua velocidade, e nós temos também aquela relação que envolve a reação global, beleza? Só que agora a gente precisa entender uma outra concepção sobre velocidade de reação. Da onde que vem essa velocidade, certo? O que é a origem dessa velocidade? É o que a gente vai entender agora dentro aqui da teoria das colisões, beleza? Então, a teoria das colisões, depois aprimorada para a teoria do complexo ativado, gente, ela busca explicar o mecanismo reacional. Professor, o que é mecanismo? Gente, mecanismo nada mais é do que a gente estudar qual foi o caminho tomado pelos reagentes para chegar até os produtos. Professor, não entendi nada. Olha só. Aqui eu tenho dois reagentes, o H2 e o I2, beleza? São essas substâncias que vão reagir entre si, ok? E o que acontece? Elas vão formar a molécula de HI, beleza? Ácido iodídrico, ok? O que acontece, gente? O que é o mecanismo? É eu saber como esses dois camaradas aqui reagiram entre si e formaram esse aqui. Beleza? Então, estudar o mecanismo de uma reação significa isso. Qual caminho esses reagentes seguiram para que formasse o produto que eu desejava. Beleza? Então, nós vamos entender o mecanismo geral, gente. O mecanismo é muito específico, muito teórico também para cada reação. Então, a gente vai entender o que é o mais geral desses mecanismos. Beleza? Então, olha só, gente. Antes de entrar a fundo sobre a teoria das colisões, a gente precisa entender como que uma reação química acontece. Uma reação ela precisa de dois requisitos para que de fato ela venha acontecer, uma reação química. Primeiro, as substâncias, gente, elas precisam estar em contato entre si. Professor, como assim entrar em contato? Imagina lá que eu tenha duas substâncias, bicarbonato de sódio e o vinagre, beleza? A gente sabe quando a gente mistura o vinagre, na realidade, não é uma substância, né? Ele é uma solução de ácido acético, 4% mais ou menos de ácido acético. E o que acontece? Esse ácido acético presente no vinagre, quando ele entra em contato com o sal bicarbonato de sódio, a gente sabe que ele borbulha, né? Forma aquela liberação de gás, liberação de bolha, né? Tudo mais. Uma reação química acontece quando mistura os dois. Só que essa reação não vai acontecer, gente, se eu não misturar os dois, por exemplo, no mesmo copo ou no mesmo recipiente. Então as substâncias elas precisam entrar em contato uma com a outra, senão não tem reação. Senão não tem reação. Beleza, professor. Tenho lá contato entre elas. Que mais requisito uma reação química precisa para que ela ocorra? A mais importante aqui dela, gente, a afinidade química. Afinidade. Professor, o que é essa tal de afinidade química? Gente, por exemplo, a gente acabou de falar do bicarbonato com o ácido acético lá no vinagre. Eles reagem entre si. Por quê? Porque o vinagre e o bicarbonato, eles gostam de reagir um com o outro. Eles têm tendência a reagir um com o outro. Tem propriedades no bicarbonato que reagem especificamente com as propriedades químicas no ácido acético do vinagre. Então, eles têm propriedades químicas antagônicas, né? Um oposto do outro. Normalmente, uma reação química é assim: um oposto do outro, um ácido com uma base, uma substância que oxida com uma substância que reduz, certo? Então, opostos reagem na química. Então, nesse caso, o bicarbonato ele tem uma característica, no caso básica, que reage, né, com o caráter ácido do vinagre presente ali no ácido acético. Então, elas têm afinidade química, têm propriedades que tendem a reagir uma com a outra. Elas gostam de reagir, beleza? O que acontece? Se eu pegar, por exemplo, o sal de cozinha, cloreto de sódio, e tentar dissolver na água,
Está em contato, misturei as duas, mas água com sal não tem tendência a se reagir, certo? Não tem tendência a formar uma reação química, ok? Então, duas coisas que eu preciso para uma reação química acontecer. O contato entre elas, elas precisam estar misturadas no mesmo recipiente e elas precisam também ter afinidade, gostar de reagir uma com a outra. E aqui, gente, o H2 e o I2, eles têm essa propriedade, eles gostam de reagir, têm a tendência de reagir um com o outro, e eles vão formar, então, esse ácido iodídrico. Então, eu vou misturar eles dentro do mesmo sistema. Beleza, entendido até aqui? Vamos entrar na teoria das colisões. Olha só, gente, na teoria das colisões, ela fala o seguinte, que as moléculas, elas reagem, e a nível molecular, essa reação é explicada por meio de colisões dessas moléculas do reagente. Ou seja, aqui nós temos o H2 reagindo com o I2. Analisando isso daqui a nível molecular, as moléculas de H2, que estão no mesmo recipiente que de I2, elas vão se chocar umas com as outras. Então, aqui nesse caso, as moléculas elas vão se aproximar uma das outras, beleza? Então, o H2 com o I2 vão se aproximar um do outro aqui. Aqui é o momento da aproximação. E aqui vai acontecer o choque, a colisão entre essas moléculas. E aqui está o principal dessa teoria, o momento da colisão. A colisão, gente, ela é extremamente importante para uma reação química, porque é ali que vai ser definida a reação, entende? Olha só, no momento da colisão, perceba que nós temos ligações aqui entre H2, né, entre hidrogênio e hidrogênio, e a ligação entre os átomos de iodo aqui um com o outro. No momento da colisão, essas ligações entre eles são quebradas. Ah, professor, então elas se rompem. Exatamente, elas se quebram. É que nem quando você pega um copo, gente. Se você deixar lá um copo cair, a estrutura dele vai quebrar, certo? Da mesma forma, quando moléculas colidem umas com as outras, num processo reacional, as ligações antigas elas vão se quebrar, certo? Então, as ligações antigas, que ligação antiga é essa, professor? A ligação dos reagentes, beleza? Então, as ligações antigas se quebram, só que as ligações novas vão ser formadas aqui ao mesmo tempo. Então, na colisão, professor, acontece a quebra das ligações antigas e a formação das novas ligações? Exatamente isso, beleza? Então, aqui se quebram as ligações antigas, porém se formam as novas ligações. Então, a colisão é o momento principal para essa reação. Agora, gente, o que tem a ver velocidade de uma reação com colisão de partícula? É exatamente essa a origem que a velocidade de uma reação tem. Sério, professor? É as colisões? É as colisões. A frequência de colisões vai me indicar a velocidade dessa reação. Como é que é, professor? A frequência... O que é frequência, professor? O número de colisões que está acontecendo. Então, ó, a frequência de colisões, ela vai definir a velocidade dessa reação. Ela tem tudo a ver. É a origem da velocidade de uma colisão. Quer ver uma analogia bem interessante? O pneu do carro, certo? O que garante a velocidade para o carro? Bom, o pneu girando. Quanto mais rápido, né? Quanto mais voltas, quanto maior for a frequência de rotação que o pneu der, né? Maior vai ser a velocidade do carro. Ou seja, quanto mais o pneu girar, quanto mais rápido, quanto mais giro ele der, quanto maior for a frequência de giros de um pneu, do carro lá na pista, significa que mais rápido esse carro está indo, certo? A colisão é da mesma forma. Quanto maior o número de colisões acontecendo, um monte de partícula batendo uma na outra, mais rápido é a reação que eu estou me deparando com ela. Beleza? Então, muita colisão, muita velocidade. Ok? Então, quanto maior for essa frequência, maior vai ser essa velocidade. Beleza? Só que, porém, entretanto, temos uma probleminha aí. A colisão ela é um pouco enjoada, gente. Não é qualquer colisão
que vai fazer essa reação química acontecer. Como não, professor? Não é só as moléculas baterem? Sim, elas precisam chocar uma com a outra. Mas a colisão é um pouquinho enjoada. A colisão, ela precisa ser efetiva. Ou também aí na química, como nós chamamos de eficaz. Efetiva. O que é uma colisão efetiva, professor? É uma colisão que realmente faz a reação acontecer. Como assim? Por exemplo, nós chamamos de colisão efetiva a colisão que cumpre isso aqui, ó. Quebra as ligações antigas e forma as ligações novas. Isso é uma colisão que faz a reação acontecer, uma colisão eficaz, efetiva. Por isso que essa colisão efetiva ela é um pouquinho enjoada, ela precisa de algumas coisas para que ela realmente faça a reação acontecer. Diga os pedidos dessa colisão efetiva, então, professor. A primeira delas, gente, energia suficiente. Gente, ela precisa de uma energia suficiente. Entre aspas, suficiente. A energia suficiente, gente, seria a violência com que essa colisão ocorre. Beleza? Então aqui seria, entre aspas, a violência. O quão violenta está sendo essa colisão. Credo, professor, uma briga, né? Uma briga, coisa feia. Então ela precisa de uma energia suficiente, gente. Por exemplo, uma batidinha qualquer, se eu pego lá o copo e dou um petelequinho com o dedo nele, é uma colisão? É uma colisão. Mas foi uma colisão com violência, assim, necessária para quebrar, fazer uma trinca no copo? Não foi, foi só um petelequinho que eu dei ali nele, beleza? Então isso não é uma energia suficiente, eu não bati com violência, com uma colisão forte para conseguir fazer o copo quebrar. Da mesma forma, gente, não é qualquer batidinha não, né? Qualquer petelequinho que as moléculas vão dar, ah, pronto, formou reação. Não, precisa de uma violência mínima, certo? Precisa ali de uma energia suficiente para essa reação acontecer, ok? E que energia é essa? É uma energia, gente, que ativa a reação, que ativa a colisão dessas moléculas. Essa energia suficiente, não precisa de muito também, tá bom, gente? Vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. É uma energia mínima, suficiente, mas que tem a violência correta para fazer a reação acontecer. Essa energia eu chamo ela de energia de ativação, beleza? Energia de ativação, ela ativa as moléculas, ela dá a força necessária, a violência necessária para que elas formem, né, os produtos novos, ok? Para que as ligações antigas se quebrem e as novas ligações se formem, beleza? Então, energia de ativação, ela precisa de uma quantidade mínima de energia, mas com violência necessária para quebrar a ligação. Segunda coisa, gente, que uma reação precisa acontecer é o que nós chamamos de orientação geométrica das moléculas. Como assim, professor? Orientação geométrica das moléculas. As moléculas, gente, elas têm que colidir umas com as outras de uma forma tridimensional. Elas colidem, né, obviamente, de maneira tridimensional, certo? Só que elas precisam colidir de uma forma que me ajude a formar os produtos que eu quero, certo? As moléculas não podem, tipo, bater em qualquer lado da molécula e pronto, tá formado. Não, tem que colidir certinho com a energia necessária e também no formatinho certo, senão a reação química não acontece. Mostra, professor, mais ou menos como é que funciona isso. Olha só, eu vou pegar aqui essa figura e eu vou ampliar para a gente enxergar essa situação. Então, observem aqui, eu vou apagar essa parte aqui do quadro, beleza? Para a gente conseguir analisar melhor. Então, precisa de uma orientação correta, professor. Sim, uma orientação correta, não é de qualquer jeito que uma reação química vai acontecer. Olha só, gente, aqui eu tenho a mesma reação, tá bom? Aqui no caso, ó, o I2, aqui o H2, beleza? Gente, eu preciso entender geometricamente qual produto eu quero formar. Eu quero formar o HI. Então, eu quero que uma molécula de iodo, certo? Uma molécula de iodo. Um átomo de iodo colida com um hidrogênio para eu formar esse camarada aqui. Então, eu preciso ter essa ideia,
que eu quero formar HI. Então, o átomo de iodo vai ter que colidir frontalmente, certinho, com o hidrogênio. Beleza? Então, essa é a geometria ideal. Agora, analisa aqui comigo. Olha esse caminho aqui de baixo. Aqui as moléculas elas se aproximaram uma das outras, só que eu quero que você perceba. Aqui o iodo colidiu apenas com esse hidrogênio. Opa! Então, aqui, ó, ele colidiu apenas com esse hidrogeninho aqui. Porém, eu percebo que o outro iodo aqui na parte de baixo, ele não colidiu com nenhum hidrogênio. E, analogicamente, aqui, ó, esse outro hidrogênio aqui de cima não colidiu com nenhum iodo. Ou seja, eu percebo que a orientação geométrica dessa reação, a maneira como eles colidiram geometricamente, não está favorecendo o produto que eu quero formar. Por isso que essa geometria aqui, essa forma como essas moléculas estão colidindo umas com as outras, é uma colisão não eficaz, não efetiva. O que acontece? Elas podem ter até a energia necessária, mas não tem a geometria correta. O que acontece? Tendo a energia necessária, mas não tendo a geometria correta, olha aqui, não teve reação. Entrou I2 e H2 e saiu I2 e H2. Por quê? A orientação geométrica não está favorecendo o produto que eu quero formar. Eu quero formar HI, só que nem todos os átomos de iodo e nem todos os átomos de hidrogênio bateram de frente um com o outro, então não tem como formar. Então não tem uma geometria correta. Agora, olha aqui na parte de cima. Todos os iodos da molécula colidiram com todos os hidrogênios da outra molécula, um de frente para o outro, ó. Isso daqui favorece o produto que eu quero formar. Então, isso daqui, gente, com a energia de ativação, junto com a energia de ativação, aqui tá perfeito, ó. A energia de ativação junto com a orientação correta forma o produto que eu quero. Beleza? Bom, gente, espero que você tenha entendido essa parte inicial da teoria das colisões, certo? Não vou estender muito a aula para não ficar muito cansativa. E na próxima aula nós vamos continuar falando dessa teoria ainda, beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula, ok?